Amados, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 119, a partir do versículo de número 105. Nós vamos ler dos versículos 105 ao 112. Salmo 119, versículo 105 ao 112. Glória a Deus por você que está aqui. Mais uma vez, a nossa reunião, nossa rede de homens, discipulado de homens hoje, essa palavra para abençoar a vida dos homens na nossa igreja, né? Então, glória a Deus, você que veio, que pode estar aqui e que o Senhor possa abençoar e fortalecer o seu coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e confirmo: obedecerei às tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, as ofertas de louvor da minha boca e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios armaram-me uma cilada, mas não me desviei dos teus preceitos. Tuas prescrições serão sempre minha herança, e elas são a grande alegria do meu ser. Inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre, até o fim. Amém? Os irmãos podem se assentar, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pai, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, e que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e o nosso coração, segundo a tua verdade. Ó Deus, e tudo aquilo que tivemos que compartilhar aqui essa noite, seja, ó Pai, segundo o teu Espírito e não segundo a nossa própria vontade, e que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo entendimento claro da tua verdade e da tua palavra. Ó Pai, que sejamos fortalecidos como homens de Deus. Ó Pai, que a nossa consciência possa ser iluminada e esclarecida, e que nossas convicções, a maneira como temos aplicado aquilo que cremos na sua palavra, molde totalmente o nosso pensar e o nosso agir. Eu oro assim a Deus pedindo a tua graça e que tua palavra, ó Deus, possa falar profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. O valor de um verdadeiro homem e homem de Deus. A sociedade que nós vivemos, a sociedade atual, ela vive em um declínio moral, em um declínio de valores, de preceitos, de conceitos, um declínio de crenças, um declínio de convicções, ou convicções foram deturpadas por conta de valores morais enfraquecidos. É difícil encontrar hoje homens de verdade, com valores centrados, principalmente dentro da palavra de Deus, valores que antes se tinham e hoje já não se tem. Isso não tem nada a ver quando falamos de valores, e principalmente de valores concernente ao homem. Nós não estamos falando de machismo, são conceitos diferentes, mas sim aquilo que define o valor de um homem de Deus. Há muitas coisas que eu posso descrever para você hoje aqui, daquilo que define o valor de um homem de Deus. Mas nós precisamos compreender conceitos simples, básicos, para que através desses princípios básicos, conceitos simples, então possamos compreender
e construir valores maiores, estruturar conceitos mais definidos, mais aprofundados, que definem de forma exatamente mais clara o valor de um homem, mas tudo parte de uma base. Então não tem nada a ver com machismo, mas sim daquilo que define o que é de fato um homem de Deus. Isso significa que é preciso o desenvolvimento do caráter do homem de Deus, o homem segundo Deus. Nós precisamos desenvolver o nosso caráter, os valores mais profundos do nosso coração, segundo a vontade de Deus. É por isso que nós lemos o Salmo 119, versículo 105 a 112, porque é um salmo que exalta, né, a palavra, as sagradas escrituras, o valor da escritura, o valor do mandamento do Senhor. E no contexto bíblico, quando falamos de homens, ou quando falamos de valores, de princípios, de convicções e crenças, não existe nenhum tipo de meio termo. Não existe meio termo. Ou é, ou não é. Não existe meia palavra. Ou seja, homem tem que ser homem. Quais são os valores realmente de um homem? Quais são as características que desenvolve o caráter de um homem? E antes de aprofundarmos nisso e falarmos de características específicas do homem, hoje, eu quero falar de uma característica básica, uma premissa básica de caráter geral para o desenvolvimento de outros valores mais profundos para os homens de Deus. Esse conceito de homem de valor, daquilo que desenvolve as características próprias do homem, baseado em um caráter reto, legítimo de homem, é um conceito que não é mais comum na sociedade atual. Mas os preceitos de Deus, eles nunca mudam. A sociedade pode mudar, os valores da sociedade podem mudar, mas os preceitos de Deus, eles jamais podem mudar. E a nossa vida como homens cristãos precisam se basear dentro de princípios e valores que sejam bíblicos em conformidade à vontade e o propósito de Deus. Então entenda como Stuart Scott, no livro O Homem Bíblico, ele disse o seguinte: nosso conceito de homem impacta nossas atitudes, nosso caráter e nossa interação uns com os outros. Então vou repetir, nosso conceito de homem impacta nossas atitudes, nosso caráter e nossa interação de uns com os outros. Então eu preciso compreender qual é a característica daquilo que a Bíblia diz a meu respeito de ser um homem e um homem segundo o propósito e o princípio que Deus estabeleceu. Então, o texto que nós lemos, ele exalta a grandiosidade do valor das Escrituras para nós. E deve, de fato, estar gravado isso no nosso coração. Preste atenção, enquanto nós não gravarmos que a palavra de Deus, a Bíblia, é o princípio fundamental que norteia, que clareia, que ilumina a nossa mente e o nosso caminho, como diz o versículo 105, tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Então eu preciso entender, você precisa compreender que é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho e que vai direcionar diante de um mundo tão obscuro, tão incerto, de valores totalmente deturbados. O mundo está em perfeitas trevas no aspecto de valores, de princípios e de moralidade, e mais do que nunca precisamos da palavra de Deus, então, para que ilumine a nossa mente, que clareie a nossa mente. Versículo 109, a minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. É isso que temos feito. Temos guardado a lei divina, a lei da palavra de Deus, ainda diante de um mundo tão perigoso.
os ímpios armaram-me uma cilada, mas eu não desviei dos teus preceitos. E olha que quando falamos de ímpios armarem ciladas, há muitas ciladas que têm sido colocadas para o homem moderno. Eu tinha um professor de teologia que agora já não está entre nós, ele já partiu, e ele dizia o seguinte: o diabo é pós-moderno. O diabo é pós-moderno. O opositor da nossa alma, o opositor da verdade de Deus, ele é pós-moderno. E construiu-se hoje um conceito de homens, na pós-modernidade, que não mais se enquadra dentro do perfil bíblico, dentro do perfil da palavra de Deus. Então, os homens perderam seus valores, os homens mudaram os seus valores, os homens renderam os seus valores. As prescrições, do Senhor não estão mais na nossa mente como herança ou guardada com alegria dentro de nós. De maneira que quando falamos de preceitos, prescrições, ordens, muitas vezes não é encarado para nós com alegria, quando, de fato, essa palavra não está gerada no nosso coração. Agora, versículo 112, inclinei todo o meu coração a cumprir os teus decretos para sempre, até o fim. Eu acho que isso é um texto que eu e você devemos orar, Devemos pedir: Senhor, me ajuda, fortalece o meu caráter de maneira que eu incline o meu coração a cumprir a tua palavra, os teus decretos, os teus mandamentos até o fim. Só que cumprir decretos e mandamentos divinos nem sempre estarão de acordo com a vontade do nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele anseia por coisas da carne. O nosso coração, ele anseia por coisas que são mais fáceis. O nosso coração, ele inclina-se para atalhos. Por exemplo, hoje um atalho muito comum no conceito dos homens é a transferência de responsabilidade. Os homens não assumem mais os seus papéis de responsabilidade dentro do seu lar, dentro da sua casa. E muitas vezes transferem essa responsabilidade para as esposas. Não é que as esposas não possam ou até não devam contribuir significativamente em tudo aquilo que é decidido dentro do lar. Sabemos que um lar saudável, não é um lar de um homem autoritário, mas é um homem que sabe usar a sua autoridade sobre o conselho da esposa, de uma esposa sábia, de uma esposa que caminha junto para crescerem juntos. Mas o homem muitas vezes ele transfere naturalmente a sua responsabilidade. É a síndrome de Adão, A mulher que tu me deste, o problema não é meu, o problema é seu. Quando o pecado entrou no mundo, que Deus foi confrontar Adão, Deus jogou o problema do pecado para Deus. Não, o problema é a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, talvez eu não me encontraria nesse problema. Então, o homem ele sempre tem a tendência de desvencilhar a sua responsabilidade, de deslocar o conceito de responsabilidade. Não, é do outro. Não, o papel é nosso, a responsabilidade é nossa, o comprometimento é nosso, o papel é nosso de assumir a responsabilidade, o cuidado do lar, o cuidado da esposa, de viver uma vida de obediência a Deus. Temos inclinado o nosso coração para os decretos de Deus. É preciso compreender que os mandamentos do Senhor, eles são absolutos, não são apenas sugestões. Os princípios de Deus não são sugestões, os princípios de Deus são decretos absolutos para nós. A verdade de Deus sempre será a verdade de Deus. E eu gostaria de salientar com você essa noite. Algumas verdades eu quero compartilhar com você essa noite. Princípios básicos, simples, comuns, mas que se nós não entendemos esses princípios, dificilmente vamos conseguir compreender valores mais profundos, características mais profundas, como eu posso falar, na próxima reunião, quem sabe, de valores que envolvem o princípio da nossa liderança, do nosso papel enquanto líderes
de Deus, líderes do nosso lar, sacerdócio da nossa casa. Mas eu quero falar de 3 princípios que complicam muitas coisas, que afetam muitas coisas. Princípios esses que são ordens de Deus para nós. O primeiro deles é o amor. Amar é uma ordem divina, é um imperativo divino. Deus, ele manda que amemos uns aos outros. Deus, ele ordena que nós venhamos amar as pessoas. Deus, ele ordena ao homem que ame a sua esposa. Não é? Portanto, vós, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Aí eu quero te fazer uma pergunta: você está disposto a entregar a sua vida por sua esposa? O que é entregar a vida por sua esposa? É só você estar disposto a entrar na frente de uma bala por ela? Entregar a vida por ela significa abrir mão. Está disposto a abrir mão? Está disposto a abrir mão por sua esposa? Por amor à sua esposa? Está disposto a abrir mão de determinadas vontades, de determinados desejos, de determinadas circunstâncias que agradam a você, mas que talvez não agrade a ela? Cristo, ele se entregou por nós. Ele amou a igreja de tal maneira que ele se entrega e ele deu a sua vida. Dar a vida é muito mais do que um conceito literal de entregar a vida, mas estar disposto a fazer tudo por amor à esposa, de amar a esposa de forma fiel, idônea, legítima. Não um amor fingido ou um amor confundido com desejo. Muitas vezes, principalmente homens, confundem amor com desejo. Né? Desejos, eles revelam paixões. Mas nem toda paixão é amor. E nem todo amor tem em si paixão. Estão entendendo? Às vezes construímos um relacionamento de amor baseado em desejos, vontades e paixões. Não um amor que é consolidado por princípio, por decisão. Biblicamente, o amor não é um sentimento. Preste atenção, as pessoas confundem o princípio do amor, inclusive confundem o amor de Deus. E acham que por Deus ser amor, que Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e no final todo mundo vai ser salvo. Esse é um engano terrível. O amor não é baseado em sentimento. Quando fazemos uma analogia do amor de Deus baseado em sentimentos humanos, nós erramos. O amor é uma decisão. O amor, ele nasce de uma decisão pessoal. E Deus, ele ordena que amemos. Os primeiros anos de um relacionamento, de um casamento, é regado de muitos afetos, de muitas emoções, de muitas paixões, de muitos desejos. Mas quem já tem aí em torno de 10 anos de casamento ou mais sabe, né, que o amor, ele se consolida por um princípio de decisão. Por quê? Eu preciso decidir amar a pessoa independente dos seus erros, das suas falhas e de suas limitações. É compreender que o outro não é perfeito e nunca vai ser. O marido nunca vai ser perfeito, a mulher nunca vai ser perfeita. É por isso que relacionamentos baseados somente em paixões facilmente degradam. Acabam em divórcios, porque quando é baseado apenas em desejos, chegará um momento que nenhum nem outro será capaz de suprir desejos e vontades. Mas quando está decidido amar a pessoa, amar o outro, porque primeiro Deus nos ordena a amar, nos ensina a amar, é preciso compreender que Ele também nos dá o recurso para esse amor. E só conhecemos o verdadeiro amor quando pelo Espírito Santo de Deus é derramado o amor de Deus no nosso coração. E quando você começa a compreender o amor de Deus e submete à vontade de Deus, à lei de Deus, o Espírito Santo, ele também derrama amor saudável por relacionamentos. Então passamos a amar a esposa de uma forma mais incondicional. Ela tem falhas,
ela tem limitações, mas amamos. Decidimos cuidar, decidimos honrar, decidimos honrar a aliança que estabelecemos, de dizer, eu vou amar até que a morte nos separe, sobre toda e qualquer situação, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou no momento da dificuldade, ou no momento da dor. Será que temos construído esse conceito de amor? Ou estamos construindo o amor baseado em paixões? Não é isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar. É uma ordem de Deus. Amar a pessoa como é, com suas limitações. É claro que isso é algo que precisa ser construído pelos dois. Não é um ato de uma só pessoa, mas deve ser construída pelos dois. Porque quando você decide amar em conformidade à lei de Deus, você estará muito mais disposto a amar e a não se importar com falhas, defeitos, limitações. Aprenderá a amar o seu próximo, amará mais ainda seus filhos, amará ainda mais os seus familiares, vai amar a sogra, vai amar o sogro, né? Tá rindo, né? Falou em amar a sogra, você precisa decidir amar a sua sogra. Você precisa decidir amar o seu sogro, seus cunhados e cunhadas. Mas essa é uma ordem divina. Temos inclinado o coração aos decretos do Senhor. Quando falamos de amor, por exemplo, apertou um pouquinho, né, irmãos? Mas relacionamentos saudáveis são baseados em amor. Isso não significa sentimentos afetuosos, significa uma decisão de amar, e esse amor envolve respeito, hombridade, lealdade, fidelidade, disposição em cuidar. Por isso que nós precisamos amar. Esse é um princípio básico, simples. E a verdade é que muitos homens não têm amado a sua casa ou as suas esposas. Quantas vezes o homem aposenta, por exemplo, não consegue ficar parado? É por causa das atividades? Não, ele não suporta ficar em casa. Acontece muito. Às vezes o homem fica desempregado, fica desesperado por causa do dinheiro, não, porque não suporta estar dentro da sua própria casa. Por quê? Aonde foi o amor? Aonde foi aquilo que deveria ser construído para uma casa e uma família verdadeiramente saudável? Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Todos nós passamos problemas diversos no contexto da vida e no contexto de relacionamento conjugal, por exemplo. Com os filhos também. Mas a gente decide amar. Lutar por aquela pessoa. Lutar por construir um relacionamento. Abdicar muitas vezes de vontades e desejos que desagradam o outro, mas porque você decide construir algo que Deus, por princípio, nos ordenou. Outro princípio, um segundo princípio simples, muito comum, tanto quanto o amor, é arrependimento. O arrependimento de pecados, ele é uma ordem divina a todos os homens. É necessário que todos os homens se arrependam. Arrependimento de pecado é uma ordem divina a todos os homens. Quer ver só? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Não, arrependimento é coisa só para crente, né? Não. Arrependimento não é uma coisa só para cristão. Arrependimento é para todos os homens. Atos dos Apóstolos 17, versículo de número 30 e 31. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora
ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ou seja, que homem é esse que ele determinou para cumprir o seu juízo? O próprio Cristo. Então, o arrependimento é uma ordem de todos os homens. Todas as pessoas, em todos os lugares, precisam de arrependimento de pecados. E aqui é que muitas vezes nós confundimos os conceitos, não entendemos o que de fato significa pecado. Romanos 2, versículo de número 5 até o versículo de número 16, preste atenção no que discorre o apóstolo Paulo acerca do pecado e do julgamento dos homens. Entretanto, por causa da teimosia do teu coração insensível e que não se arrepende, acumula ira sobre ti no dia da ira de Deus. Irmão, ninguém gosta de pensar sobre a ira de Deus. Mas certa vez eu disse aqui na igreja que o divórcio é a resposta da dureza do coração do homem. A teimosia do coração insensível de se arrepender. Continuando, versículo 5. Quando se revelará plenamente o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Por isso que o homem será indesculpável por rejeitar a verdade de Deus. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persistir em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro do judeu, depois do grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma ou acepção de pessoas, pois todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Não é só ouvir os mandamentos, é praticar os mandamentos. De fato, quanto aos gentios que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena. Tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam a lei. Ou seja, todo homem sabe que matar é errado, que matar é pecado, que adulterar é pecado. Todos sabem que mentir é pecado. Alguém precisa estar na igreja para saber que isso são pecados? Não, todos sabem que são errados. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. Por que sabem que são pecados? Porque a lei de Deus está gravada no coração do homem. E disso dão testemunho da sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade, não é na igreja, é na humanidade. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu evangelho. É por isso que o homem é indesculpável. O homem ele precisa se arrepender de pecados. Ele precisa entender, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, versículo 23, também nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso
Senhor, o homem precisa de arrependimento dos seus atos. E esse arrependimento vem em reconhecer que errou e que pecou, e tão somente nisso, entender que Cristo Jesus morreu na cruz para a remissão, para o perdão dos pecados. O homem precisa de arrependimento. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. Assim como os 10 mandamentos, que é um exemplo da ordem divina. Os homens estão falhando quando olham para a sua situação diante de Deus. Acho que está tudo bem, né? Não. Fulano era tão bom, né? Aí você vai no velório. Fulano era tão bom. Não matava, não roubava, não prejudicava ninguém. Ótimo. Mas isso o torna justo? Porque se todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, se não existe quem faça o bem, nenhum sequer, e todos são pecadores, como diz a palavra, então todos terão que prestar conta de si a Deus. É por isso que é necessário o homem se arrepender e confessar os seus pecados diante de Deus. E pensam que uma vida com Deus é apenas uma questão de experiência pessoal, ou seja, algumas pessoas pensam assim, não, esse negócio de ser cristão, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ser homem de Deus, isso é uma escolha pessoal, isso é uma experiência pessoal, cada um decide o que quer de fato. Cada um é livre para escolher, para decidir o que quer fazer da sua própria vida, mas assim como o homem é livre para decidir e escolher sobre o que ele quer, ou se ele pensa que ele é livre para isso, ele também é totalmente responsável pelo que ele faz. E ele vai prestar conta diante de Deus. Muitas vezes os homens estão esquecendo disso. Não é só uma questão de experiência pessoal, mas sim, como nós consideramos a Deus, os nossos pecados em todos os pontos da nossa vida. Quantos casamentos, por exemplo, estão sendo levados de forma leviana? Quantos casamentos estão sendo levados de forma irresponsável? Afinal, qual o problema de flertar com o pecado? Muitos homens, no anseio, olha como é que o mundo deturbou o conceito de valor de homem. Qual é o conceito de valor humano, de valor de homem másculo, de garanhão? Qual que é o conceito? Do pegador, que flerta com todas as mulheres, que pega todas as mulheres, que fica com todas as mulheres. Esse é um conceito pecaminoso, de valor de homem. Eu me lembro quando eu era adolescente, né? A gente só era bom quanto mais a gente pegava. Não é diferente de vocês. Né? Para você dizer que você era bom, você tinha que ser namorador, você tinha que pegar todo mundo. Aí você provava que você era homem. Isso define um homem? Evidentemente que não. Mas quantos homens estão com seus egos inflados? Flertam com o pecado, flertam com outras mulheres, dão lugar à vazão da sua carne por causa do pecado. Eu não consigo. Né? Já conversei com homens que dizem, eu não consigo. É uma coisa, não dá. Espera aí, querido. O próprio Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a você dominar. Seremos tentados? Todos nós. Mas cumpre a mim dominar sobre o desejo do meu coração. Eu decido se eu vou ou não ceder ao pecado. O arrependimento tem se reduzido a sentimento. E aí quando as pessoas acham que arrependimento é mero sentimento, há um reducionismo nisso. Não se compreende uma ordem imperativa de Deus. É claro que o arrependimento ele trará sobre nós uma tristeza de alma. Mas quantos estão sendo enganados e levados por causa do pecado? Olha só o que diz Provérbios 9. Provérbios 9, versículo 17 e 18. Para a gente refletir sobre essa questão do homem que muitas vezes flerta com o pecado.
A água roubada é doce. Alguém já viu aquele negócio assim? Tudo que é escondido é mais gostoso. Vocês já ouviram esse conceito? Hã? Aqui, ó. A Bíblia falando, ó. A água roubada é doce. Provérbios capítulo 9, versículo 17. A água roubada é doce. E o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Versículo 18. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Esse é o sabor do pecado. Aparentemente é doce, aparentemente é mais saboroso, aquilo que é escondido, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê. Né? É tão saboroso, é tão bom, né? E aí o cara acha que está abafando, porque ele está dando uma escapada fora do casamento, e alguns pensam assim, não, isso é bom porque ajuda a dar uma apimentada. Parece bom, mas não imagina que ali reside a sua própria condenação. E que muitos homens, por não se arrependerem de terem cometido o pecado do adultério, ficarão longe da presença de Deus. A Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Quantos se encontram diante do pecado do adultério e colocam a sua vida numa situação desastrosa? E quantos muitos não conseguem se arrepender porque pecaram? E alguns vão dizer assim, poxa, mas você não sabe o problema que eu passo dentro da minha casa. Mas você não sabe a dificuldade que eu tenho de me relacionar com a minha esposa. Não, mas você não compreende. A minha esposa, ela não faz o que eu quero. A minha esposa não me satisfaz. A minha esposa, ela não faz isso ou aquilo outro para me agradar. Espera aí, a sua esposa é alguém que você decidiu amar ou é um objeto que você decidiu usar? Tem homens que têm a mulher por objeto. E não porque amam de verdade. Porque o indivíduo que ama a esposa de verdade, e o homem que é sábio, ele sabe conduzir um bom relacionamento de forma saudável, uma vida sexual sadia, por que não? É preciso avaliar e pensar, e compreender que a obediência, ela gera paz no coração do homem. O arrependimento, ele gera paz, ele traz paz para o homem. E além de amar, além de compreender o princípio do arrependimento, que é uma ordem de Deus, e arrependimento precisa ser compreendido que a partir do momento que eu quebro uma lei de Deus, eu estou pecando contra Deus, eu preciso de arrependimento. Ainda que o pecado pareça doce, agradável, saboroso, você precisa entender que pecado ainda é pecado. E que o pecado vai te colocar no reino das trevas. Que vai tirar a sua herança, a sua porção. Quando não, alguns casamentos são destruídos por causa de pecados. Vale lembrar que, salientar que o pecado do adultério não constitui só o ato. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Claro, existe uma diferença entre o pecado que é pensado e o pecado que é praticado. Mas ambos precisam de arrependimento, porque aquele que pensa e não busca um arrependimento alimenta o seu coração e logo estará em sérios apuros. Ele se dará ao desfrute de acabar pecando de fato. Outros homens estão traindo as suas esposas por causa da pornografia. Há homens que são viciados por pornografia, são pornógrafos. Eu me recordo uma ocasião que uma moça me procurou. Um dia eu estava no estacionamento da igreja, não aqui, né, mas na nossa igreja no Retiro. E uma moça chegou até mim em prantos, em um choro de angústia.
E ela disse assim: eu não aguento mais o meu marido. E ela começou então a desabafar e a dizer assim: olha, o meu marido, todas as vezes que nós vamos ter o nosso momento de intimidade, ele quer colocar um filme pornográfico para que estimule a nossa relação e ele quer que eu faça exatamente aquilo que aquela mulher está fazendo ali. Quando não, muitas vezes ele gosta de assistir porque acha que isso vai estimular, vai apimentar o nosso relacionamento. E aquela mulher em prantos, se sentindo humilhada, usada, por causa daquele homem que gostava de usar a pornografia para apimentar o momento da intimidade do casal. A mulher estava em frangalhos, acabada. Eu senti uma dor na minha alma quando eu olhei aquela mulher chorando. Uma moça nova, um rapaz também jovem. Um casamento sendo totalmente destruído por causa da pornografia. Orei por ela, dei-lhe uma palavra. Mas a questão toda precisava de um posicionamento dele, de um arrependimento dele. E aí muitas vezes não conseguem perceber que o sexo é uma bênção na vida do casal. Mas pode se tornar um ponto destrutivo quando fugimos do princípio da verdade de Deus. Para a gente encerrar, um terceiro conceito, e na nossa próxima reunião a gente vai falar de outros valores, talvez de valores mais específicos, de características do homem, mas isso daqui é básico. Uma outra ordem que Deus nos dá, eu quero que você lembre o texto que lemos de Salmo 119, que a lei do Senhor precisa estar no nosso coração, ou seja, você precisa estar disposto. Eu faço a pergunta: quanto você está disposto a obedecer a Deus? Quanto você está disposto a temer a Deus e render o seu coração diante das ordens que Deus estabelece para nós como princípio? E entender que esses princípios, uma vez guardados, nos gerarão uma vida de paz, de tranquilidade, e não uma vida destrutiva. Claro que arrependimento envolve confissão, e confissão também é uma ordem, é um imperativo divino. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e assim sereis sarados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A confissão, ela é reconhecer que o pecado ele é uma ofensa contra a lei de Deus. E uma vez que eu busco arrependimento, eu preciso abrir a minha boca e declarar que de fato eu estou arrependido. É preciso que haja confissão. É preciso que o homem reconheça e peça perdão a Deus dos seus pecados. Você tem de fato confessado seus pecados diante de Deus? Você tem de fato reconhecido que muitas vezes você tem quebrado o princípio do mandamento divino, de amar a palavra, de amar a lei de Deus? Quantos pecados, talvez, eu citei alguns aqui, mas quantos outros pecados você tem dado de ombros? Ah, tem problema não. Ah, isso aqui não tem nada a ver não. Ah, isso aqui é coisa pouca. Ah, não, isso aqui, não. Quais são os pecados que você nutre no seu coração? Confesse-os diante de Deus. Busque arrependimento. Entrega a sua vida. Coloca diante de Deus. A santificação ela é um processo contínuo na nossa vida. Ou seja, a cada momento que você está disposto de fato a confessar e a entregar o seu pecado diante de Deus, você entra em um processo de arrependimento e santificação. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, prosperará. Eu falei na reunião passada que
O homem, ele desenvolve todo o seu potencial quando ele está disposto a obedecer a Deus. Quando você está disposto a obedecer a Deus? Por que muitos homens não rompem? Por que muitos homens não têm uma vida verdadeiramente feliz, agradável diante de Deus e estão em verdadeira paz? Porque não conseguem obedecer a Deus. Tampouco, por causa do orgulho, conseguem se arrepender ou confessar o seu pecado diante de Deus e pedir a Deus: Senhor, perdoa-me, porque eu quebrei a tua lei, porque eu quebrei o princípio, e eu preciso de arrependimento, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança na minha vida. Esses não são valores comuns da sociedade hoje. O homem ignora o arrependimento, o homem ignora a confissão, porque ele acha que ele está certo, porque lá fora, né? Não aqui, amém? Mas ele acha que ele está certo, ele acha que o seu orgulho basta. Não, não preciso pedir perdão, não, a culpa é dela. Se eu procurei uma mulher lá fora, a culpa é dela. E por mais que a culpa seja do outro, não justifica o seu pecado. E você precisa de arrependimento, confissão, pedido de perdão, muitas vezes. E por que não, às vezes, pedir perdão para a própria esposa, quando a feriu, quando a traiu? Será que você está disposto a confessar os seus pecados? Será que você está disposto a colocar realmente a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, sara, cura-me? Ou mais, eu gosto muito do texto cujo salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Que você seja disposto a orar dessa forma. Que você seja disposto a pedir: Senhor, mostra onde estão os meus pecados. Me ajuda a uma vida de arrependimento, uma vida de confissão e mais, uma vida decidida em amar e amar a minha esposa, amar a minha família, amar a minha casa, amar o meu próximo. Você está entendendo que esses são valores básicos da vida cristã? Que todo homem de Deus precisa guardar no seu coração e temer a Deus e buscar a Deus. Eu te digo mais, você só vai temer a Deus e submeter aos princípios da palavra de Deus quando você estiver disposto a estudar a palavra de Deus e nela meditar. Essa semana eu li uma frase, eu acho que eu até compartilhei, que diz mais ou menos assim, né? O ler a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, não é quanto mais você conhece, não é o quanto mais você domina da Bíblia, né? Mas ler a Bíblia envolve quanto mais ela domina você, quanto mais ela domina o seu coração. Quantos homens são preguiçosos, não conseguem ler a palavra? Leia a palavra, medite na palavra. Peça que Deus fale ao seu coração através da palavra, para que você se santifique, para que você cumpra princípios e valores eternos que vão agradar e glorificar a Deus e vão exaltar a Deus na sua vida, e mais, levarão você a ter frutos dignos de arrependimento e ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida alinhada à vontade de Deus, uma vida em paz. E aí sim você vai desatar todo o potencial que você tem, porque você busca uma vida de retidão, e todas as vezes que andamos em retidão, Deus abençoa o caminho do homem. O homem que obedece a Deus é um homem abençoado. Amém? Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Você que está aqui, você que nos assiste pela live, coloque a mão no seu coração, ore comigo. Peça a Deus que te ajude você a verdadeiramente temer a Deus, que te ajude a amar, que te ajude a obedecer a palavra, que te ajude a se arrepender e a confessar os seus pecados de forma genuína e verdadeira. Amém? Pai, queremos colocar a nossa vida diante de Ti como homens de Deus, como filhos do Senhor. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, imperfeitos, pecadores, mas também reconhecemos, ó Deus, o Seu grande amor, a Sua misericórdia, o Teu favor sobre nós. Que muitas vezes não amamos como deveríamos amar, que muitas vezes o nosso amor ele é egoísta, cheio de paixões e desejos e que não condizem com os princípios que o Senhor estabeleceu para amar a nossas esposas, a nossa família, honrar a nossa casa, o nosso lar. Mas te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, derrame sobre nós o Teu amor, que possamos compreender, ó Deus, verdadeiramente e decidir a amar
incondicionalmente aquelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida para que sejam amadas. Senhor, também te pedimos que o Senhor nos leve a um entendimento profundo de arrependimento, de uma compreensão clara da verdade da Tua palavra, de submissão à Tua palavra, de nos submeter à Tua verdade, sagradas Escrituras, e que ao conhecermos a verdade, possamos nos arrepender de todo o pecado do nosso coração, de todo o conceito enganoso do pecado no mundo, que muitas vezes está baseado em desejos e vontades e loucuras do homem, que não condiz com a Tua verdade e que os levará à destruição. Senhor, tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos, de tal maneira que possamos reconhecer o perigo, que possamos reconhecer, ó Deus, aonde estamos falhando e quebrando a Tua palavra, e que diante de Ti seremos indesculpáveis se não houver um arrependimento verdadeiro, genuíno do nosso coração diante de Ti, e buscar uma vida alinhada, concernente à Tua palavra, de conserto, uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. Senhor, em nome de Jesus, muito mais do que um mero sentimento, leva-nos a um arrependimento genuíno e profundo, e que haja em nós sim uma contrição de alma e coração, de um arrependimento genuíno, de saber que pecamos contra Deus, e que pecamos muitas vezes contra o nosso próximo, contra a nossa esposa, contra a nossa casa, contra a nossa família, e que por isso precisamos de arrependimento. E não somente isso, ó Pai, ajuda-nos, quebra todo o orgulho, toda a vaidade do nosso coração e ajuda-nos a confessar o nosso pecado diante de Ti e saber que Tu és misericordioso, gracioso, e que uma vez confessado o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar e derramar o bálsamo de misericórdia e graça sobre nós. Perdoa-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida mais santa, a viver os valores, os princípios da palavra de Deus e desenvolvermos, ó Deus, os valores e os princípios de um caráter genuíno, de homens de Deus, segundo o Teu propósito e querer, para que seja o Senhor glorificado na nossa vida. Eu oro assim e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não alcance somente o nosso coração aqui, mas aqueles que nos ouvem, ó Deus, por essa live sejam alcançados onde estiverem, e que aonde houver um coração arrependido e contrito, confessando os seus pecados, que a Tua misericórdia os alcance e sejam perdoados dos seus pecados, e que haja confissão e reconhecimento de que Jesus Cristo é o único que pode nos limpar de todo o pecado, de nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ó Pai, e crer no sacrifício de Jesus, no perdão dos pecados e entregar-nos verdadeiramente a uma fé genuína a Jesus Cristo e a este crucificado e ressurreto, e que há de vir buscar a igreja e ressuscitar os mortos e salvar os homens e dar a eles, ó Deus, a sua justa retribuição de todo o bem ou mal que fizeram na terra. Oramos assim, pedimos a Tua graça e misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, tua família, e você que está aí nos ouvindo possa compartilhar essa palavra, se edificou você, se fortaleceu o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo da promessa repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Pode ir, por favor.